Você saberia me dizer qual é a forma bíblica para enriquecer? Olá, seja muito bem-vindo ao Economia Pessoal, o canal criado para ajudar você a prosperar financeiramente, mas sem abrir mão da vida pessoal. Eu me chamo Joel Gebuk e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você qual é a forma bíblica para o enriquecimento. Muitas pessoas têm o objetivo de enriquecer, ter um estilo de vida dos sonhos, e enquanto menos tempo isso acontecer, melhor, porque o desfrute será por mais tempo. Por causa disso, algumas pessoas pegam seu dinheiro e compram bilhetes de loteria, participam de programas de televisão, desses de tipo reality show, ou colocam seu dinheiro em pirâmides financeiras que são disfarçadas de empresas multiníveis, ou emprestam seu dinheiro a juros, sendo verdadeiros agiotas, ou colocam seu dinheiro em cassinos, em bingos, em jogos de azar, querendo lucrar rapidamente, a fim de alcançar esse objetivo. Mas o que essas pessoas conseguem ao final disso é uma vida repleta de frustrações. Ela pensa que vai ter uma vida dos sonhos, mas na verdade ela não consegue isso. E o que ela pensa que vai ter uma riqueza prolongada, na verdade ela termina pobre em pouco tempo. Basta ver os relatos das pessoas que ganharam esses prêmios e em quanto tempo eles voltaram a ficar pobres novamente. Então, a pressa em enriquecer faz com que ela tome alguns atalhos em busca desse estilo de vida. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? A forma bíblica de enriquecer não tem outra a não ser através do trabalho. Embora algumas pessoas não gostem de trabalhar, ter que enfrentar uma rotina, um trânsito todos os dias, colocar um uniforme, ter que enfrentar chefes, enfrentar clientes, sofrer uma pressão naquele ambiente de trabalho, a forma bíblica de enriquecer é através do trabalho. Eu também sei como é ter um trabalho ruim. Já tive trabalhos em que fiquei quase depressivo, porque não aguentava mais aquela rotina de segunda a sexta. O final de semana para mim era os melhores dias da semana, mas quando chegava domingo à noite, que imaginava toda a semana de novo que estava para vir, era uma frustração grande. Quase entrei em depressão porque não sabia quando aquilo ia acabar. Isso não estava afetando a minha saúde, afetando o caso da minha família. Mas não era o trabalho em si que era ruim, mas o local onde eu estava não era positivo. Digo isto porque Deus fez a mim e a você para trabalhar. Antes de fazer o homem, Deus também trabalhava e continua trabalhando até hoje. O que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, trabalho não é um castigo por causa da desobediência no jardim no Éden. O trabalho foi imposto para o homem quando ele foi feito. Deus fez Adão e disse: olha, Adão, você vai cultivar este jardim, você vai administrar esse jardim, colocará um nome também nos animais, e vou fazer uma mulher para que lhe ajude nessa tarefa. Mas o que eu quero compartilhar com você está um pouquinho mais à frente na história, é o caso de Jacó, um homem que começou do absoluto zero e ficou muito rico somente através do trabalho honesto. Jacó é conhecido por ser aquele homem que enganou o pai quando se passou por seu irmão para ganhar a primogenitura. Por causa disso, ele sai fugido de casa quando foi jurado de morte por esse seu irmão. Quando ele vai em busca da terra da sua mãe, a terra de Harã, ele vai trabalhar com o seu tio Labão, que era um homem muito ganancioso. Na Bíblia, só há basicamente duas referências que falam sobre Labão. Uma é esta, quando Jacó trabalha com ele, e outra é quando o servo de Abraão vai procurar uma esposa para o filho Isaque. Quando ele entrega joias para Rebeca, ele apresenta a Labão, que é seu irmão, e a Bíblia dá o destaque que, quando ele percebe isso, pergunta quem foi que entregou aquelas joias, e logo ele vai cortejar, ele vai lavar os pés, vai recepcionar esses viajantes. Quando Jacó chega para trabalhar para ele, ele quer lhe oferecer um salário em troca do trabalho que ele estava fazendo. Porém, Jacó não pede outra coisa a não ser trabalhar em prol de um casamento, porque ele queria casar com a sua prima Raquel. Depois dos 7 anos, Jacó, na sua noite de núpcias, ao invés de casar-se com Raquel, descobre que casou com Léa. Na manhã seguinte, ele vai contestar Labão por causa disso, e Labão diz que não era um costume daquele povo entregar a filha mais nova antes da mais velha. E vejam só, depois de 7 anos, Labão escondeu isso de Jacó. Então, ele queria fazer uma armadilha para que Jacó caísse, e ele caiu. Entretanto,
ele fez com que Jacó trabalhasse outros 7 anos se ele realmente quisesse casar com Raquel. E assim foi. Depois dos 7 anos trabalhando novamente, ele consegue casar com Raquel. Depois disso, tanto Léa, como as servas de Léa, como as servas também de Raquel, têm filhos. E o 11º filho de Jacó é José, o primeiro filho de Raquel. Depois disso, ele vai até Labão e diz que é o momento em que ele deverá sair das terras dele e ir em busca do seu próprio negócio. Ele quer agora trabalhar para si, voltar para as terras natal e se reconciliar com o seu irmão. Nesse momento ele pede a Labão: Labão, eu quero que você dê o meu salário em troca. E ali eles ficam conversando sobre qual deveria ser o salário devido. A Bíblia diz que Deus fez Labão prosperar muito por causa do trabalho de Jacó. O rebanho dele cresceu sobremaneira. E ali eles combinam que as ovelhas e cabras malhadas, assim como os cordeiros pretos, pertenceriam a Jacó por causa do trabalho, em pagamento ao trabalho que ele fez durante todos esses anos. A Bíblia também destaca que Labão cuidou pessoalmente de separar esse salário de Jacó. Ele separou todas as ovelhas, todas as cabras, todos os cordeiros pessoalmente. Ele não deixou passar um animal sequer nessa conta. Jacó tinha trabalhado de graça para Labão, já fazia 20 anos, e mesmo assim ele não foi nem um pouco generoso, deu aquilo que lhe bastava. Mas aí Jacó aceita esse rebanho e vai pastar em terras diferentes de Labão. Depois que Jacó sai das terras de Labão, os filhos dele se sentem prejudicados e começam a perseguir Jacó. Labão também se acha injustiçado e vai atrás de Jacó, vai perseguir para que ele devolva o seu rebanho. E Labão também acusava Jacó constantemente quando algum lobo entrava no seu rebanho e matava a sua ovelha, e vinha Jacó e repunha uma ovelha para o rebanho de Labão, mesmo não tendo nada a ver com isso. Quando Labão começa a perseguir Jacó, ele encontra a sua caravana, encontra as tendas com seus filhos, com o seu rebanho, e ali começa a fazer uma investigação de tudo que Jacó tinha, começa a revirar tudo que ele tinha, dizendo que ele o tinha roubado. Nesse momento, Jacó não se controla e começa a debater com Labão, porque ele já fazia muito tempo que o injustiçava, ficava mudando constantemente o seu salário, ficava dizendo que era responsabilidade dele cuidar do rebanho quando já tinha acordado de sair de lá, e ali eles têm um embate muito forte. Labão só concorda não continuar perseguindo, nem querer matar Jacó, porque Deus interviu nessa situação. O que eu quero chamar a atenção a você nessa história era porque Jacó, o homem que foi conhecido por enganar o seu pai, por ter sido um enganador, na verdade, foi enganado 20 anos quando estava nas terras de Labão. Foi enganado 7 anos quando foi trabalhar para Raquel e recebeu Lia. Trabalhou mais 7 anos de graça para casar-se com Raquel. Trabalhou mais outros anos para poder ter o seu rebanho. E nesse meio tempo, Jacó não teve paz. Entretanto, Deus fez ele prosperar nesse caminho. Porque a Bíblia diz que ele não descansava seus olhos. Ele trabalhava de dia e de noite, enfrentava o calor escaldante do deserto e o frio tremendo durante a noite. E também tinha constantes insônias. Jacó era um homem extremamente trabalhador. Através do seu trabalho, não só ele prosperou, como também o rebanho de Labão. A Bíblia destaca que Labão enriqueceu por causa de Jacó, por causa do trabalho dele. Então, aquele homem que tinha começado do absoluto zero, que tinha saído fugido de casa, somente com a roupa do corpo, através do seu trabalho, do seu bom trabalho, ele sai de lá com muitas riquezas, ele sai de lá com rebanhos, com servos, servas, com joias, camelos, ele sai de lá riquíssimo, e ele conquistou tudo isso através do trabalho. Deus determinou, depois do dilúvio, que uma lei não deixaria de existir. E essa lei é a lei da semeadura e da colheita. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você trabalha, mais também você enriquecerá. Faço destaque para o trabalho lícito, certo? Se você vai inventar de fazer alguma coisa ilícita, não conte com Deus nessa história. Deus não está em coisas erradas, Deus está nas coisas certas. Deus quer que você tenha uma construção de um patrimônio perene, que se perpetue por longo tempo, para que você possa deixar isso de herança para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. A Bíblia pode estar te mostrando um caminho inicialmente árduo. Começar do zero não é fácil. Entretanto,
Deus promete para você que terá um resultado disso. O seu esforço não será em vão, a sua família será beneficiada por causa do seu esforço, da forma como aconteceu com Jacó. Então, eu espero que nesse vídeo você possa refletir as suas atitudes do seu trabalho. Será que você está trabalhando de forma lícita para o seu patrão? Será que você está o enriquecendo? Será que você também está progredindo, está prosperando no seu trabalho por causa disso? Os gastos financeiros que você tem feito por fora, buscando enriquecer rapidamente, está trazendo paz ao seu coração? Deus quer que você prospere não só financeiramente, mas que você tenha paz de espírito. Deus é quem pode dar essa paz a você, mas Ele requer que você seja leal, que você seja fiel às ordens que Ele deu. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aqui no botão de gostei. Também aperte aqui para se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Também não deixe de compartilhar com os seus amigos. Vai que ele está precisando conhecer essa história de Jacó. Você sabia que ele tinha começado do zero e tinha ficado muito rico? Digite aqui também nos comentários se você quiser compartilhar comigo as suas experiências de trabalho, como Deus tem feito você prosperar. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!